Olá, chicos e chicas! Hoje estamos aqui para fazer revisão para recuperação paralela e esse material vai ficar disponível para que vocês possam estudar caso necessite, tanto dar uma revisada como também estudar caso fique na recuperação paralela, ok? Então vamos lá. Pronombres complemento. Então os pronomes complementares eles são regidos pelo objeto direto. E quais são os pronomes que a gente vai utilizar, né? Vamos lá para os mais comuns. Primeiro, eu quero, assim, colocar uma observação bem importante, que na língua espanhola, alguns alunos não entendem porque ficam entre parênteses os pronomes pessoais. Bom, primeiro porque na língua espanhola, você não é obrigado a falar ou escrever o pronome pessoal. Por quê? Porque pela conjugação do verbo se subentende qual é a pessoa que está praticando a ação. Então, não é até frequente dizer que quando a gente fala ou escreve em espanhol, a gente não utilize os pronomes pessoais. Então, uma frase que você que está aprendendo a estudar espanhol, você diria, yo hablo espanhol. Então, alguém que já tenha um conhecimento a mais, ou que pelo menos seja uma fala assim frequente, que converse sempre, vai dizer, hablo espanhol. O yo, ele fica o quê? Ele fica implícito, ele fica oculto. Se sabe que ele está ali pela conjugação que o verbo fez, né? Que aconteceu, mas ele está implícito. Então, hoje, a gente vai só reforçar essa partezinha aqui em relação a esse pronome, né, pessoal que fica implícito, só para que você possa lembrar, ok? E quais são os pronomes objeto direto, né? Então, qual é o pronome complementar que ele é relacionado a yo, por exemplo, mi, a tu, te, a él, ella, usted, lo o la, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, los ou las. Bom, então vamos aqui. Substituem denominações, né? Exemplo, um pouquinho mais abaixo, vamos abaixar um pouquinho mais, ok? E em qual, vamos aplicar onde, Renata? Vamos lá, nós vamos colocar aqui nessa lateral os artigos, né? Desculpa, o pronome complementar, né? Que vai ser utilizado. E aí a gente observe que eles vão substituir as denominações de seres humanos. Então aqui nós temos um exemplo. Tenemos 3 técnicos para la nueva planta. Los conoceremos pasado mañana. 3 técnicos equivale a los. Observem aqui. Então, o que acontece? O pronome complementar, ele vai aparecer diante de uma conversa, aonde já foi mencionado sobre algo. No caso, nosso primeiro exemplo aqui, ele foi mencionado o quê? Dos 3 técnicos, temos 3 técnicos para a nova planta. Ok, então na continuidade da conversa, los conoceremos pasado mañana. Passado mañana quer dizer depois de amanhã, né? E o los, ele equivale a quê? Aos técnicos, né? Que temos 3 técnicos para a nova planta ou para o novo projeto. Os conheceremos depois de amanhã. Então, esse los é equivalendo aos 3 técnicos. É para não dar redundância na frase, de não ter que dizer tenemos 3 técnicos para la nueva planta. 3 técnicos conoceremos passado amanhã. Então, para não ter que fazer essa redundância, ser repetitivo, então, substitui por esse pronome complementar. Segundo exemplo, também de seres vivos, não humanos, ou seja, animais
plantas, vegetais, etc, né? Então, vamos lá. Como estas plantas necessitam muita água, las riego todos os dias. Então, las riego. Quem é que las riego? Estas plantas. Las, por quê? Porque plantas é feminino, então, las. De coisas, né? De objetos. Antônio cuida muito su coche. Lo lava todos os dias, lo revisa com frequência e nunca lo aparca en la calle. Então, vamos lá. De que é que está falando? De uma coisa. De que coisa? Do coche. Coche é carro, e em espanhol. Então, Antônio cuida muito de seu carro. Lava o carro todos os dias, revisa o carro com frequência e nunca se separa, nunca o deixa, nunca estaciona na rua. Ok. Esse lo é relacionado a coche, que está no masculino. Então, su coche equivale a lo. Beleza. Qual a nossa observação que nós temos aqui? Vem antes do verbo, inclusive o começo da oração. El director, isso aí é uma regra geral, tá bom? E outra coisinha aqui. Lo, la, los, las não podem omitir-se quando há que retomar como objeto do verbo, algo já mencionado. Em nenhum dos exemplos mostrados, antes poderiam faltar. Ou seja, você não pode dizer do nada um pronome complementar. Por quê? Porque a pessoa tem que saber de que é que está falando. Por exemplo, se do nada eu chego na sala de aula de vocês e digo la felicité hoy. Aí vocês vão dizer, quem, profe? Quem, mestra? E eu vou ter que dizer quem foi que eu felicitei. Por quê? Porque só dizendo la felicité, vocês não vão saber de que é que eu estou falando. Quem foi que eu felicitei, né? Então, tem que ter uma conversa prévia para que o interlocutor possa saber de que assunto está falando, a quem está sendo direcionada aquela fala, aquela ação. E nós passamos aqui para a colocação dos pronomes complementares. Vamos aqui. Pronto. Regra geral. Vão antes do verbo, inclusive ao começo da oração. El director nos felicitó por el nuevo proyecto. La encuentro muy simpática. Então, quando eu venho falar nessa regra geral, que vem antes do verbo, inclusive no começo de uma oração, certo? Exceções. Imperativo afirmativo, que vai dizer síganme, por favor, deténgalo, ou seja, ele vem depois do verbo, como vocês podem observar aqui, e ele vem junto da frase, ele não vem separado, mas só no caso de imperativo afirmativo, gerúndio e infinitivo. Então, vamos aqui, que são as exceções. Gerúndio, leyéndolo, me aburri, ou sendo, lendo, me chateei, me aborreci. Infinitivo, recórdate en una alegría, es una alegría. Recordarte es una alegría, perdão. Aceptarlo es la mejor solución. Então, aí a gente vê que ele também fica junto, ele fica agregado à frase. Beleza. Vários verbos juntos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar essa colocação dos pronomes complementares quando tem vários verbos juntos. Então, vejamos. Quando há vários verbos seguidos, os pronomes complementares podem juntar-se com qualquer um deles, da posição que corresponde à regra geral e as exceções apresentadas. Então, nós temos aqui, tengo que encontrarlo. La tengo que encontrar. Por quê? La tengo que encontrar. Vengo a saludarte. Te vengo a saludar. Então, vocês observem que ele fez com que ele fosse mudado de lugar. Encontrá-lo
tá junto. E aqui passa a ser no início. La tengo, ou lo tengo, que encontrar. Vengo a saludarte, te vengo a saludar. Deja de hacerlo, déjalo de hacer. Esse déjalo, é muito importante que você observe esse acento aqui, porque muitas vezes a gente diz déjalo e fica errado, né? Déjalo de hacer, ou seja, deixa-o de fazer. E por último, están tratándote muy bien. Te están tratando muy bien. Gente, eu quero que vocês só assim se lembrem que quando eu falo no verbo que o me, o te, o lo, o nos, o os e os los, eles são correspondentes aos pronomes pessoais. Então eu digo assim: me llamo Renata. Então eu tô falando de quem? Eu tô falando de mim. Por quê? Porque o me é pertencente à primeira pessoa do singular, pronome pessoal. Quando eu digo, perdão, te llamas Juliana, te llamas, ou seja, te chamas Juliana, esse ti corresponde a quê? A tu. Então é muito importante que você se lembre dessa conjugação aqui pertence ao verbo como nós vimos no início, tá bom? Em algumas variedades do espanhol, é frequente até o uso de le ou les, no lugar de lo e los, quando o objeto direto masculino se refere a pessoas ou seres personificados, né? Qualquer ser personificado, pode ser um desenho, uma animação, uma historinha, por exemplo, um conto, onde animal fica naquela função de personificação e etc. A substituição de lo, lá, los, las por le e les se chama leísmo, né, na língua espanhola. Atualmente, o leísmo está admitido como correto no masculino, porém não no feminino. Então, não é utilizado tanto no feminino. Então, por isso que a gente opta por sempre assim mostrar o lo e o lá no sentido desse pronome complementar. E aí, como eu disse a vocês, né? Por exemplo, que coisa me disse, deixa eu ver um exemplo assim que eu posso dizer. No le devuelto el libro todavía. No le he devuelto. Eu tô relacionando ao quê? Ao livro. Então eu usei o le. Poderia ser lo. Poderia ser no lo he devuelto el libro todavía. Mas eu posso utilizar sim o le. É correto, né? Que é a função de leísmo que atualmente é chamada. Mas eu acho mais tranquilo se você lembrar dessa tabelinha aqui, por onde a gente começou, que aí não vai ter perigo de você se confundir. Aqui em cima, ó. Me, te, lo, lá, nos, os, los e las. Eu acho que fica bem mais tranquilo para que você possa relembrar. Beleza? Vamos passar para nosso próximo assunto. E aí, pessoal, a gente vê nos adjetivos, né, que a gente viu o assunto, que foi grau de comparação de los adjetivos. Então, esse grau de comparação dos adjetivos, nós vamos começar aqui pelos adjetivos, los adjetivos calificativos. Então, vamos lá. O que que a gente viu nessa parte? Os adjetivos qualificativos descrevem e caracterizam ao substantivo que acompanham. Entre dois tipos de adjetivos se encontram. Então, nós vimos que tem os especificativos, falam de um objeto em particular e do que ele se diferencia de outros, né? Então, aqui nós temos dois exemplos. Temos um coche negro. Como eu dei um exemplo aí anterior, coche é carro.
Então, temos um coche negro. Se especifica que é negro, não de outra cor. Já tá bem especificado, né? Quer dizer que a cor do carro é preta. O outro exemplo. Vivo em uma casa grande. Se especifica que a casa é grande e que ela não é pequena. Beleza. Vamos aqui nessa partezinha aqui. Podia ter dado pausa, né? Pronto. Explicativos. Indica uma qualidade já informada por o objeto. Costumam preceder ao substantivo ou ir entre aspas. Primeiro exemplo, aqui, la blanca nieve cubría las montañas. Segundo exemplo, tu hermana amable me trajo uma taça de café. Então, nós vimos aqui que esses explicativos, por quê? Que ele está dizendo o quê? Ele está explicando a neve na primeira frase, ele é o quê? Branca. Na segunda frase, está falando que a irmã é o quê? Amável. Então, ele está, nesse momento, ele sendo explicativo, né? Ele não está sendo específico, ele está explicando. Específico foi quando eu atrás falei do carro da cor preta. Vivo em uma casa que é grande, né? E aqui a gente está fazendo uma colocação indicando uma qualidade já informada, né, pelo objeto. Por quê? Porque no caso neve, ela já é branca, então é uma coisa que a gente já sabe que a neve ela tem essa coloração. Então vamos aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, vou dar pausa. E aí, eu trouxe essa pequena atividade aqui para demonstrar para vocês, para poder a gente ver realmente onde pode integrar aí, né? Pode colocar. Então, na frase nós temos, observamos que temos aqui dentro do quadro algumas palavras, alguns adjetivos, que podem ser qualificativos ou explicativos. E nós vamos colocar nessas frases aqui que estão em azul, que no entanto vocês já estão vendo a resposta. É somente para que vocês possam entender através de mais exemplos, beleza? Ok, vamos ao primeiro. Espaço, estigma de lançamento de las consolas. Então, el nuevo estigma. Então, aí nós vamos usar qual adjetivo? Nuevo. Vamos para o restante do exercício. Ultimamente, a indústria de los videojuegos passa por uma espécie de estranha crise que, al parecer, não tem remédio alguno. Malos lançamentos. Então, aí, nós já acrescentamos que são lançamentos ruins, né? Com o adjetivo malos. Na sequência, nós temos esto suena talvez um pouco descabellado, pero es verdad. Desde el 3D, ninguna consola nueva ha logrado tener una salida decorosa en el mercado. Bom, vamos aqui. En el segundo intento para las nuevas consolas, el PS Vita tuvo todo para poder iniciar em grande e não passou absolutamente nada. Quando a terceira parceria ser la vencida, deixa eu ver, la vencida, a más o menos 6 meses de haber salido a la venta, al WIU já lo rematan uma tienda para que se venda mais rápido. Então, nessa frase aqui, ela foi dando a informação, mas aí ela já não acrescentou. O que é que eu quero que vocês tenham observado nesse pequeno trecho que a gente viu, né? Que nós
completamos com adjetivos e esses adjetivos, eles qualificaram ou especificaram o substantivo que vinha relacionado. Pronto. E aí, eu quero agora, nesse momento, passar para os comparativos. Nós vimos agora explicativos, vimos os especificativos e vamos para os comparativos. Em los comparativos... Perdão, gente, porque teve um barulho aqui agora e eu tive que pausar de repente. Ok. Los comparativos, eles vão comparar dois substantivos. Então, assim, vamos lá entender o que são esses comparativos. Nós podemos comparar coisas, né? Utilizamos. Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar o verbo, vai utilizar mais, menos, adjetivo e substantivo, que, o que ele vai estar sempre na comparação, porque se eu estou comparando dois substantivos, então o que vai estar lá presente, ou como, também vocês vão observar aqui, para poder fazer essa comparação. E aqui um exemplo, que é: Brasil é mais grande que Venezuela. Em espanhol, os estudantes, quando veem essa forma de colocar mais grande, acha bem estranho, né? Porque em português é errado dizer mais grande, né? Não pode dizer em português, tá errado. Entretanto, na língua espanhola fica correto. E aí temos o outro exemplo. Argentina tiene menos habitantes que México. Ok. Observamos aqui que nas duas frases tem o que para comparar. E aí, primeiro nós falamos em mais grandes e depois menos habitantes. Por quê? Porque eu estou passando aqui uma comparação. Vamos ao segundo caso. Verbo, mais, menos. Adjetivo, advérbio, não é mais o substantivo, é o adjetivo de um advérbio. O que também aparece mais uma vez. E aqui um exemplo. Para mim, el color verde es más bonito que el azul. Ótimo. El calor es menos agresivo que el frío. Então, aí nós estamos colocando já esse adjetivo e no advérbio. Terceiro caso, verbo mais tan. Também a gente vê na comparação esse tan com adjetivo, advérbio, como. E, exemplo, essa chica es tan alta como sua hermana. Habla tan bien como tu. Então, nós observamos que o adjetivo e o advérbio estão acompanhados e que ele veio o tan, né, na frase, e veio também o como, né? Tão, por exemplo, essa garota é tão alta como sua irmã. Fala tão bem como você, né? Ou como tu. Aqui a gente não usa assim nessa mesma formação, né? A gente não usa muito, mas seria como você. E no quarto exemplo nós temos verbo mais tanto como, e o exemplo: estudiam tanto como nosotras, trabalham tanto como estudiam. No quinto exemplo, nós vamos ver verbo mais tanta ou tantas, né? Ou tanto ou tantos, mais o substantivo mais o como. Então, vamos lá ao exemplo. He leído tantos libros como yo. Tienen tantas clases de inglés como nosotros. Aquí hace tanto calor como em el Caribe. Bom, então, comparativo a gente já entendeu. Por quê? Porque vai aparecer esse que, né? Mais ou menos e o que, de adjetivo substantivo. Nós vamos ver que vai aparecer mais ou menos adjetivo no advérbio, também o que vai aparecer. Observamos que o verbo, ele vai ser acompanhado com esse tão, com o adjetivo e advérbio e também o como. Observamos no quarto exemplo que ele vai ter o tanto como. E no quinto, ele vai estar acompanhando o substantivo com tanto, e esse tanto, ele vai variar de gênero, né? Que ele pode ser tanto
ou tanta, e também número, tantos, tantas, com substantivo e também com a palavra como. Beleza, vamos aqui agora para a partezinha de los superlativos. Eu acho que os superlativos foi a parte assim mais fácil que vocês acharam, mais tranquila. Por quê? Porque ela parece com português também. Então, para que servem os superlativos, né? Aplicabilidade. Para intensificar o valor de algo, utilizamos o adjetivo, advérbio, mais íssimo, ou íssimos, ou íssimas. E aqui o exemplo. Então, aqui nós temos, ella es altíssima, ele vive lejíssimos. Então, aqui nós estamos dando o quê? Um superlativo, a gente está dando uma intensidade ao nosso adjetivo. A mulher, ela não é só alta, né? A mulher que eu digo porque tem ela, né? Ela não é só alta, ela é altíssima. Ele vive lejíssimo, ele vive longe, né? Então, não é só longe, é muito longe, lejíssimo. Então, observa aqui. De alto, altíssimo. De ágil, agilíssimo. Amable, amabilíssimo. Beleza. E aí você só lembra daqui. Adjetivos que indicam muita intensidade não se utiliza com íssimo. Horrible, terrible, espantoso, alucinante, magnífico, estupendo e etc. Tá bom? Isso aí é porque não faz parte assim da gramática espanhola utilizar esses tipos de adjetivo com esse acréscimo de superlativo íssimo, tá bom? Vamos aqui agora. Ok. Pronto, focou. E aí, nós temos aqui, escreva o superlativo das palavras de continuação, né? Então, aqui, terminados em consoante, hábil, comum, vulgar. Então, eles também vão estar com superlativo, pode ser colocado, né? Habilíssimo, com o terminados em vocal, no caso, vogal, né? Competente, raro, leve, então, competentíssimo. Terminados em ue e o o, tênue, então, tenuíssimo. Terminados em io, de tongo, sem acento, necessário, límpio, amplo, então também vai ser utilizado, pode ser utilizado, e terminados em io, de tongo com acento, frio e bacio. Passamos aqui para a segunda parte da observação. Aqui vocês, comparativos e superlativos, Colômbia versus Panamá. Colômbia é um país, Panamá é outro. E aí, o que é que eles estão fazendo, né? Eles estão colocando aqui, nessa primeira parte que eu tô focando aqui, os dados da Colômbia, comparando com o Panamá, né? Todos os dados, superfície, população, densidade, temperatura. Vocês estão vendo que vem tudo. E no Panamá do mesmo jeito. E aqui nós vamos ver que compara os dados de Colômbia e Panamá segundo o seguinte modelo. Exemplo, Colômbia tiene mucho más habitantes que Panamá. Como é que eu sei que a Colômbia tem mais habitantes? Porque antes a gente viu esses dois dados aqui, ó, Colômbia e Panamá. E aí, quando eu passo para minha atividade aqui, que aí eu vou mostrar para vocês só para efeito de vocês assim terem vocês poderem visualizar, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, nós vamos colocar comparando, dentro desse quadro aqui tem o nome mecânico, engenheiro, tem algumas profissões relacionadas, e aí vocês poderiam ter colocado, tá bom? Aqui tá, na verdade aqui é a parte do verbo, ok? Peraí. E agora, para o nosso vídeo não ficar, nossa aula não ficar muito extensa, nós vamos para artigo neutro lo. O artigo neutro, como vocês viram, ele está presente
para substituir. Então, aqui, em espanhol, o artigo neutro, lo, se utiliza para atribuir valor de substantivo a adjetivos, advérbios e possessivos, entre outros. Então, aqui, lo mais adjetivo, né? Então, nós temos aqui, lo bueno es que vamos a conseguir terminar el trabajo hoy. Lo mais advérbio. Es realmente impresionante lo lejos que vive Jorge. Lo mais possessivo. Lo suyo es la música. Próximo, deixa eu baixar aqui mais um pouco. Lo mais que, pronombre relativo. Eso es lo que queríamos saber desde el principio. Lo más adjetivo, más que, función superlativa. Hay que ver lo listo que es. Recuerda, ou seja, observação, é o mais substantivo. El amor es importante. El coche es rojo. El misterio es muy divertido. E aí, pessoal, nós vamos aqui rapidamente ver essa questãozinha aqui e vamos ver o que seria. Por quê? Muitos estudantes da língua espanhola, muitos alunos, eles acabam achando que o lo, ele é um artigo determinante, ou seja, um artigo definido comum, tipo dizer lo niño, los hombres sim, pero lo hombre não puede. Então, acha que é um artigo no masculino, né? E, na verdade, o lo, ele é um artigo neutro, que ele vai substituir, ele tem a função de substituir o substantivo. Então, ele não pode aparecer junto com o substantivo, porque se um aparece, o outro não vai aparecer. Então, se tem um substantivo na frase, por exemplo, a palavra hombre, que significa homem, então o artigo vai ser determinante, vai ser el hombre. Se não vem um substantivo e tem uma ação acontecendo, tem um verbo, então o lo vai ser necessário para servir de substantivo. Então, vamos aqui nesses exemplos, também já respondidos, só para que vocês possam visualizar. A. Todos esses cambios son lo que más les preocupa a los jóvenes. Por que lo? Nós estamos fazendo assim, todas essas mudanças são as que mais preocupam aos jovens. Então, aí tá substituindo, tá na função de substantivo. Na letra B, el mejor equipo de fútbol que he visto jugar es el Brasil de los 70. Letra C. Lo mejor que puede hacer es salir cuanto antes. Por que, Renata, que na letra B, el mejor equipo e na letra C, lo mejor? Se na frente tem a palavra mejor do mesmo jeito. Porque na letra B tem um substantivo aqui. Qual é o substantivo? Equipe, né? No caso espanhol, equipo. E já na letra C, observem que só qualificou mejor, mas não tem substantivo depois do mejor. Então, lo, ele teve que fazer a função de substantivo. Então, C, lo mejor que puedes hacer es salir cuanto antes. E na letra D, que vayamos al cine, eso es lo que prefiero. Então, observamos também que aqui nessa ação, eso es lo que prefiero, não tem um substantivo. Então, ele aqui vai ser utilizado justamente para substituir, beleza? Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha ficado alguma dúvida, podem me procurar no PV, que esclareço qualquer uma que surgir, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!